Pessoal, beleza? Boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos aqui ao nosso curso gratuito, né? Com dicas para a Polícia Militar de Minas Gerais, correto? Vamos fazer algumas questões aqui, né? Para que você possa pegar algumas dicas, algumas ideias, ver como é que vai funcionar. As questões que nós iremos realizar aqui estão todas de acordo com o edital, na mesma estrutura, né? Da mesma forma semelhante às da própria banca, né? Que é uma banca específica, né? Da própria Polícia Militar de Minas Gerais, tá ok? Então vamos lá comigo, olha só. Vamos abordar aqui o seguinte, conjuntos numéricos, né? Operações básicas, propriedades, múltiplos, divisores, MDC, MMC, um pouquinho de polinômio, produtos notáveis, equações e inequações do primeiro e segundo grau, um pouquinho de sistema de equações, sistema legal de medidas, razões e proporções, grandezas diretamente e inversamente proporcionais, regra de três simples e compostos, um pouquinho de funções, função exponencial e também um pouco de probabilidade. Beleza? Então olha só comigo aqui, ó. Vamos começar aqui, ó. Fala bem assim, ó. Primeira questão. 3 torneiras estão com vazamento. Da primeira cai uma gota de 4 em 4 segundos. Então, ó, chamar logo torneira 1 aqui, de 4 em 4 segundos. Da segunda torneira, né, uma gota de 6 em 6 segundos. E da terceira torneira, né, 10 em 10 segundos. Exatamente às 2 horas, correto? Cai uma gota de cada torneira. O número de vezes que as 3 pingaram juntas no intervalo de 2 horas e 30 segundos, vai colocar assim mesmo, segundos, até 2 horas, 27 minutos e 30 segundos, foi quanto? Então a questão é a seguinte, segundos, tempo. As 3 pingaram juntas às 2 horas. A primeira pinga de 4 em 4, a segunda de 6 em 6 e a terceira de 10 em 10. Beleza? É o seguinte, uma dica para você é, quando se falar em tempo de encontro no futuro, desde que haja o primeiro encontro, é uma questão de MMC. Beleza? Comum à sua realidade. Eu posso ter um militar que faz ronda de 4 em 4 horas, digamos um serviço de 24 horas de serviço, né? O pessoal está puxando plantão lá de 24 horas de serviço. E o sargento lá faz uma escala para os soldados da seguinte maneira, ó. De 4 em 4 horas, você vai fazer a ronda, você vai fazer de 6 em 6 horas e você de 10 em 10 horas. Digamos que o plantão começou às 2 horas da tarde. Os 3 foram lá e cumpriram as suas rondas e voltaram. Qual vai ser o próximo horário? Ou quantas rondas cada um deles realizou até eles se encontrarem novamente? Então, ou seja, Josimar, tempo de encontro no futuro, desde que haja o primeiro encontro, pode guardar para você aí, é MMC. Vamos aqui então? Então essa questão aqui, fala o que, Josimar? É uma questão de mínimo múltiplo comum. Por quê? Porque quem vai de 4 em 4 são os múltiplos de 4, quem vai de 6 em 6 são os múltiplos de 6 e quem vai de 10 em 10 são os múltiplos de 10. Houve o primeiro encontro. Essa é a jogada. Se tem o primeiro encontro, né? E eu quero saber daqui a quanto tempo, de quanto em quanto tempo essas torneiras pingam juntas novamente. Aí você fala o seguinte aqui, ó. Vai tirar o MC entre 4, 6 e 10. Bem tranquilo, não é isso? 4, 6 e 10. São os números primos, aqueles que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Dá por quanto, Josmar? Dá por 2, dá 2, dá 3, dá 5, dá por 2, dá 1. O que não dá, você repete. Qual o próximo primo? 3, repete, 5. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60. De 60 em 60 segundos, elas pingam juntas. Mas, Josimar, quem fala 60 segundos, fala o que pra gente? 1 minuto. Beleza? Então, de 1 em 1 minuto, elas pingam juntas. Mas ele perguntou o seguinte, no intervalo de 2
2 horas e 30 segundos até 2 horas 27 minutos e 30 segundos, quantas vezes elas pingaram juntas? Ó, só você pensar o seguinte, de 2 horas e 30 segundos até 2 horas 27 minutos e 30 segundos, aqui nós temos um intervalo de quanto tempo, Josimar? De 27 minutos, não é isso? Temos um intervalo de 27 minutos. Se as torneiras pingam de 1 em 1 minuto, não é isso? De 60 em 60 segundos elas pingam juntas. Elas pingam. Então, de 1 em 1 minuto, elas pingam juntas. Se o intervalo são de 27 minutos, então são 27 vezes. Correto? Que é uma vez por minuto. Então, 27 minutos, uma vez por minuto, então pingam, né? 27 vezes é a letra B. Beleza? Então fique esperto o seguinte com você. Questões de polícia, né, na área policial, sempre tem uma questão de MMC, porque é comum à sua função, ao seu cargo. Por que, Josimar? Você pode tirar plantões. Não é isso? Eu puxo uma escala 9 por 18, você cumpre uma escala 12 por 36, tiramos plantão juntos hoje. Qual vai ser o próximo dia que eu e aquele outro soldado iremos novamente tirar os nossos respectivos plantões? Tempo de encontro no futuro, desde que haja o primeiro encontro, é o quê? MMC. Beleza? Guarda para você essa aí. Próxima questão. Vamos lá. Questão 2, também de acordo com o seu edital, correto? Fala bem assim, ó. Sabe-se que um certo ângulo de tiro, você é um policial, vai atirar, tomara que seja por bem. A altura atingida por uma bala em metros, em função do tempo, em segundos, é dada por... Então aqui, ó, temos que a função menos 20t exponencial, tá bom? Elevado ao quadrado, mais 20t. Qual a altura máxima atingida pela bala? Beleza? Então é o seguinte, nós temos aqui, ó, h de t, que é igual a menos 20t ao quadrado, mais 200t. Josimar, é uma função de que grau? É uma função do segundo grau. Correto? Uma função do segundo grau. Se é uma função do segundo grau, vamos lá comigo. Qual o tipo de gráfico, Josimar? Uma parábola. Mas o meu A é negativo. Então, qual o primeiro passo? Você vai fazer lá. Identifique quais são os seus coeficientes. Não é isso? Ó? Quem é o A, quem é o B e quem é o C. Quem é o A? É aquele que acompanha o T ao quadrado. Então, o A é quem? Menos 20. Quem é o B? Aquele que acompanha o T, 200. E quem é o C? É o termo isolado. Tem alguém aí? Não, então é 0. Beleza? Já sei quem são os meus coeficientes. E toda vez que falar qual a altura máxima, qual o ponto máximo, qual o lucro máximo, ele quer o máximo, então ele quer quem, Josimar? Ele quer o y do vértice, beleza? Então, quando se fala em altura máxima, ponto máximo, lucro máximo, ele quer o máximo, guarda para você isso aí, ó. Ele quer o y do vértice, beleza? E quem é o y do vértice? Só você guardar essa relação. É menos delta sobre 4A, beleza? Então, se perguntar para você sobre a altura máxima, o ponto máximo é menos delta sobre 4A. E a questão é o seguinte, se o meu A é negativo, nós já sabemos que o gráfico é o quê? É uma parábola. Se o meu A for positivo, concavidade para cima. Mas o meu A é negativo, Josimar, então concavidade para baixo. Beleza? Concavidade para baixo. Então, vamos achar lá que é o y do vértice, que é a altura máxima, menos, quem é delta? Você lembra quem é delta? B ao quadrado, menos 4AC, sobre 4A, 4 vezes A. Bem tranquilo, gente. Só substituir por quem? Pelos coeficientes. Né? Isso é menos, vamos lá, menos, aí nós temos B, 200 ao quadrado, menos 4A, menos 20, C, 0, sobre 4 vezes A,
que é menos 20. Igual, não é isso? Então nós temos aí, aqui ó, já vai dar 0. Correto? Porque é menos 4 vezes menos 20 vezes 0. Alguém vezes 0 só pode ser 0. Beleza? Então temos o que aqui, ó? Menos, né? 200 vezes 200, 40 mil, sobre 4 vezes menos 20, menos 80. Menos dividido por menos dá mais. Corta 0 com 0 para ficar mais fácil. 4 mil por 8 vai dar 500. 500 metros. A altura máxima atingida por esse projétil, atingida por essa bala, é de 500 metros. Então aqui, ó, Josimar, 500. Beleza? Então, se fizer uma pergunta para você, qual a altura máxima, qual o ponto máximo Y do vértice, correto? E prestar atenção no seguinte, se o seu A é positivo, com cavidade para cima. Se o meu A é negativo, com cavidade para baixo, ok? Beleza pura? Próxima questão, vamos lá. Tem que ser um pouquinho rápido, tá ok? Para que você possa, a gente poder abordar aí todos os tópicos. Fala assim, 3. Em certa ocasião, em que o preço do petróleo teve um aumento de 60% em um país, 60%, um país pretendeu manter inalterado o total de seus gastos com a compra desse produto. Para tanto, deve ter reduzido o volume de suas importações em... Olha só, é uma questão muito comum, né, quando se fala em porcentagem. Agora que é um pouquinho de porcentagem, tá ok? A questão da ida e da volta. A ida e a volta é o seguinte, quando eu vou, se eu estou partindo daqui para lá, aqui é meu ponto de partida, aqui é meu 100%, aqui é meu referencial e eu fui. Mas agora eu quero voltar. Se eu quero voltar, esse aqui é o meu novo ponto de partida, beleza? Então, aqui é meu novo 100%. Por quê? Porque fala bem assim, digamos que a Polícia Militar de Minas Gerais teve aumento salarial, né? Tomara que você receba esse aumento salarial, beleza? Então, assim, teve aumento salarial, perfeito? E, olha só, teve aumento de 25% no seu salário. Tchum. Aí, daqui a pouco, não, olha, teve problema, vai ter que voltar ao salário que era antes. Vai ter que tirar esse aumento, que esse aumento é indevido, é inconstitucional. Vai ter que voltar o que ganhava antes. Aí você fala o seguinte, se teve aumento de 25%, de quanto tem que ser o desconto desse novo salário para voltar ao que era antes? De 25%? Claro que não. A ida e a volta não são iguais quando se fala em porcentagem, quando se fala em valor relativo. Beleza? João, mas aumentou 25%, tem que voltar ao que era antes, tira 25%? Não. O que é igual na ida e na volta são os valores absolutos. O que aumentou em dinheiro, diminui em dinheiro. Mas a porcentagem da ida não é a porcentagem da volta. Fique esperto com isso. Olha comigo aqui, ó, pra você perceber. É que nem aqui, ó. Teve aumento de 60%. Correto? Mas para manter inalterado o total dos gastos com a compra desse produto, vai ter que ter uma redução para voltar ao que era antes, nas importações. Josmar, então, aumentou 60% dos gastos, mas quer continuar com os mesmos gastos. Então, a importação, a compra tem que diminuir em quanto? Fala o seguinte, Osmar não trouxe valor nenhum para mim. Dica para você, simula o número 100. O país gastava ali, digamos, 100. Beleza? Então, olha só. Teve aumento de quanto, Osmar? De 60%. Então, vamos lá. Aumentou mais 60%. Pode simular o 100, fica perfeito. Tá bom? Passou para quanto então, Osmar? Passou para 160. Passou para 160. Passou para 160. Só que tem um porém. Vai ter que ter desconto, diminuir os gastos. Por quê, Josimar? Porque, né, quer continuar com os mesmos gastos. Então, vai ter que sair de novo de 160 e voltar para 100. Nós sabemos que de 100 para 160, em valor absoluto, grana, dinheiro, em valor absoluto aumentou quanto? R$60. Os R$60 que aumentou tem que ser os R$60 que vai voltar. Mas esses R$60, Josimar, é valor absoluto.
O absoluto da ida é igual ao absoluto da volta. Guarda essa dica para você. Mas o relativo da ida, Josimar, a porcentagem da ida jamais será a porcentagem da volta. Por quê? Porque mudou o meu referencial. Na ida, que era o meu referencial? Era o 100. Na minha volta, quem é meu novo referencial? É o 160. Então você fala assim, olha, o meu novo referencial, que é o 160, sempre vale 100%. Eu quero tirar quanto dele, Josimar? Eu quero tirar 60. Esses 60 valem quanto? Em desconto. Tá me entendendo? Quando eu saí do 100% de 60, o 100 foi meu referencial. Beleza? Né? Quando eu saí, por exemplo, aqui, ó, eu saí do 100 por 160. Esse 100 é meu referencial, tu é 100%, cara. Aumentou, veio. Mas se eu quero voltar, o meu novo referencial é esse aqui agora. Esse é meu novo referencial. Então ele vale 100%. E esse 60 que eu vou tirar corresponde a quanto? A ida e a volta é igual no absoluto. Mas a ida e a volta jamais serão iguais no relativo. O 60 da ida vai corresponder quantos por cento da volta? Vamos fazer a continha aqui para você perceber, né? Então vem aqui, ó. Regrinha de 3 simples, não é isso? 160x, que é igual a 6.000. Corta 0 com 0 para facilitar. O 16 que multiplica, ele passa dividindo, correto? 600 sobre 16 vai ser igual a 37,5%. Tá vendo aí, ó? Letra A. Então aqui, ó, menos 37,5%. Ou seja, você percebeu aqui, ó, que, ó, o 60 da ida, o 60% da ida corresponde ao 37,5% da volta. Isso no relativo. No absoluto tudo é igual. Belezinha? Então, a ida e a volta só são iguais no absoluto. No relativo jamais serão, porque mudou meu referencial. Fechou. Para a próxima. Questão 4. Vamos lá. Fala assim, ó, uma regrinha de 3, né? Josmar, tem lá no edital? Tem. Regra 3 simples e composta. Então vamos lá comigo. Josmar, essa questão 4 é uma regra 3 do quê? Composta. Como é que eu vou fazer? Ah, eu aprendi daquele jeitinho de setinha para baixo, setinha para cima, né? Seta pra... Não quero desse jeito, beleza? Vou te mostrar um jeitinho bem legal chamado causa-consequência, que é fácil demais, meu Deus. Só tem que saber diferenciar a causa da consequência. Mais nada. Mas, Josmar, como é que eu vou saber quem é a causa e quem é a consequência? Fala o seguinte, o sujeito, você vai ler a questão e você vai identificar quem é o sujeito. O que é sujeito? Aquele que pratica a ação. Aí você fala assim, o que esse cara está fazendo? Aí o que esse cara está fazendo chama-se consequência. Pronto. Se são policiais estão prendendo alguns suspeitos, bandidos. Quem é o sujeito? Os policiais militares. Quem é a consequência? O que estão fazendo? Prendendo bandidos. Beleza? E assim por diante. Então, são operários, estão construindo o quê? O muro. Então, consequência, construir o muro. Quem é o sujeito? São os operários. Então você vai ler a questão, vai ver quem é o sujeito. O que o sujeito está fazendo é a consequência. Gente, acabou. O resto é tudo igual, independente de quantas grandezas forem. Mas tem 6 grandezas. Dá na mesma. Tem 7. Dá na mesma. Vamos fazer, deixa eu te mostrar como é que funciona. Você faz assim, ó. 15 operários, trabalhando 9 horas por dia, construíram 36 metros de um muro em 16 dias. Temos operários, não é isso? Ó, temos operários, que é uma grandeza, que são 15 operários. 9 horas por dia, outra grandeza. Dias, outra grandeza. E o muro, que é outra grandeza. Aí como é que você vai identificar quem é a causa, ou quem são as causas, e quem é a consequência? Quem é o sujeito da ação, Josimar? São os operários. Então morreu. O que os operários estão fazendo, Josimar? Construindo um muro. Então você faz isso aqui, ó. Você separa causas e consequência. Você vai evitar aquele monte de setinha. Beleza? Então olha só. Quem é a minha consequência? É o muro. Então,
porque o sujeito da questão são os operários. O que é que eles estão fazendo? Eles estão construindo um muro. Então, muro, você é a consequência. Quem são as causas? Aí o restante são as grandezas que sobraram. São os operários, horas por dia e dia. Pronto. Vamos comigo? Agora só preencher. 15 operários, trabalhando 9 horas por dia, durante 16 dias, constroem 36 metros de um muro. Né? Em quanto tempo, em quantos dias, 18 operários farão 60 metros do mesmo muro, trabalhando 8 horas por dia? Acabou. Olha só, gente. Perceba um detalhe comigo aqui, ó. Você vai separar as causas da consequência. Quando você faz isso, já que a sua questão já acabou. Já está pronta. Ela já está pronta. Porque o que eu vou fazer aqui agora é igual em todas as questões. Esse método aqui, causa-consequência, ele é muito tranquilo. Porque, primeiro passo, eu tenho 1, 2, 3, 4 grandezas. Se eu tenho 3 ou mais grandezas, já é uma regra de 3 composta. Em vez de eu colocar aquela setinha subindo e descendo, ali dá muito trabalho. Aqui faz o seguinte, Osmar, na questão, os operários fazem o quê? Constroem um muro. Operários, vocês são o sujeito. O que vocês fazem? Construímos muro. Muro, você é a consequência. O que sobra são as causas. Pronto. O que eu vou fazer aqui é igual em todas. Osmar, tem que ver se é direto ou inverso? Não. Só tem que fazer o quê? Separar causas e consequências. Tá pronta a questão. Vamos comigo aqui agora, fazer a conta. Você vai fazer assim, ó. Olha o que você vai fazer. Você vai pegar o X, está nessa linha de baixo. Então você vem pontilhando, pontilhando. Quando chegou aqui nessa setinha vertical, você sobe. Então você vem, ó. 18 vezes 8. E vem multiplicando. Vezes X vezes 36. Que é igual. Aí vem na linha de cima, ó. Vem multiplicando. Olha a pontilhada aí, ó. Chegou na linha vertical, opa, desce. Acabou. Você faz isso só em todas que vai dar certo. Beleza? Então olha só de novo aqui comigo. Você vai fazer isso aqui, ó. Tem a linha de baixo, tem a linha de cima. Onde é que está o X? Na linha de baixo? Então começa por ele, ó. Aí você vem, ó. Multiplicando. Chega aqui, você, ó, sobe. Igual. Vem multiplicando, chega aqui, desce. Só operar isso aqui agora. Aquele negócio de pensar o que é direto e o que é inverso, não preciso. Só preciso de uma coisa. Saber separar causa de consequência. Pode fazer isso aqui em todas que dá certo. E para saber a consequência é muito fácil. Pergunta para o sujeito aqui, quem faz a ação. Agora é só simplificar dos dois lados e encontrar quem é o X. Vamos fazer a continha aqui comigo. Né? Então temos o seguinte, ó, simplificando. Dos dois lados para ficar melhor. Olha só. 36 pode ser por 6. 60 por 6 dá 10. Beleza? Dos dois lados, ó, o 18 desse lado por 9 dá 2. Por 9 vai embora. Ó, 2 vezes 8 é 16. Beleza? Aí ficou o que agora? 6x, né? 15 vezes 10, 150. Passa o 6 dividindo. 150 por 6 dá 25. Então, em quanto tempo? 25 dias, letra C. Beleza? Então, depois aqui, gente, ó, com maior tranquilidade, você faz o quê? Simplifica dos dois lados. 36 por 6 deu 6. 60 por 6 deu 10. Beleza? Por 9 dá 1. Por 9 dá 2. 16 é 2 vezes 8. 6x. 15 vezes 10, 150. O 6 que multiplica passa dividindo. 25 dias. Tranquilo demais. Você consegue fazer isso aqui em todas. A única dificuldade que para mim não é saber quem é a consequência.
E como é que eu sei? Pergunte para o sujeito, para aquele que pratica a ação. Belezinha? Continuar. Questão 4. Fala assim, ó. Durante a Segunda Guerra Mundial, os aliados tomaram um campo de concentração nazista e de lá resgataram 979 prisioneiros, né? Prisioneiros. Então, ó, desses 527 estavam com sarampo, 251 com tuberculose, 321 não tinham nenhuma dessas duas doenças. O número de prisioneiros com as duas doenças então ele quer aquilo que tem algo em comum. Beleza? Se você pegar uma questão e você perceber o seguinte, Josmar, fazem uma coisa, fazem outra, mas fazem as duas. Correto? Falam inglês, falam português, mas falam português e inglês. Você foi lá em Minas Gerais lá, por exemplo, né? E você atuou como policial militar e foi preso alguns suspeitos, né? De que, praticou estupro. Não, praticou sequestro. Mas eu posso ter um prisioneiro, eu posso ter um suspeito que praticou ao mesmo tempo sequestro e estupro? Posso. Então, se eu percebo que tem algo em comum, eu não quero nem saber o que é. Eu já monto o diagrama. Beleza? Por quê, Josimar? Porque teoria de conjuntos é um dos principais fundamentos da matemática e do raciocínio lógico. Correto? Então, eu posso ter um detento que praticou estupro, eu posso ter um detento que praticou sequestro, mas eu posso ter um detento que praticou simultaneamente estupro e sequestro. Então, Josimar, se eu percebo que tem algo em comum, eu já monto o diagrama. Beleza? Mas, Josimar, não sei nem qual foi a pergunta ainda. Não interessa. Se for probabilidade, serve. Se for uma questão só, serve. Se tiver análise combinatória misturada, serve. Porque pode ter certeza, se tiver alguma fórmula, essa fórmula vem de lá. Porque teoria de conjuntos, para mim, é um dos principais fundamentos. Beleza? Então, percebeu que pode ter elementos que pertencem a um conjunto, elementos que pertencem a outro conjunto. Mas eu posso ter elementos, Josmar, que pertencem aos dois conjuntos simultaneamente. Eu já monto o diagrama. Belezinha? Vamos comigo então, vamos lá. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, então, vou montar o diagrama aqui, ó. Fala o quê? Sequestro, chamar de S, né? Sequestro, a gente, na cabeça. Sarampo, né? Para deixar o S mesmo. Faz vermelhinho. Caneta vermelha. Sarampo e tuberculose. Quantos tinham sarampo? 527. Quantos tinham tuberculose? 251. Quantos não tinham nenhuma das duas doenças? 321. De uma realidade de quantos, Josmar? De uma realidade de 979. Mas ele quer o quê? Ele quer o número de prisioneiros com as duas doenças. Ele quer a interseção. Se ele quer a interseção, ele quer isso aqui, ó. Vou colocar um X aí. Faz isso não. Faz diferente. Você não quer a interseção? Quem é que está na interseção, Josmar? Olha só. Os valores que eu vou colocar aqui dentro, essas pessoas aqui da interseção, elas têm sarampo? Tem. Essas pessoas da interseção, elas também têm tuberculose? Tem. Correto? Mas você concorda comigo que essas pessoas aqui foram somadas em 527? Foram. Elas foram somadas em 251? Também foram. Elas foram somadas duas vezes. Então a dica é o seguinte para você. Se lá no dia da prova, você se deparar com uma questão de conjuntos, e ele te perguntar a interseção, guarda isso. Quem é que está na interseção? Para evitar contas, para evitar forma algébrica, para evitar x, y, z. Larga isso de mão. Josimar, eu vou guardar o seguinte. Se a questão me perguntar sobre a interseção, o grande lance é aquilo que passa da minha realidade está na interseção. Como é que é?
aquilo que passa da minha realidade está na intercessão. Por quê? Porque nas intercessões as pessoas são contadas mais de uma vez. Nesse caso aqui, as pessoas da intercessão, elas foram contadas como pessoas com sarampo e elas foram contadas também de novo em tuberculose. Só que ela existe uma vez no mundo. É ou não é? Uma vez no mundo. Então, quando se perguntar sobre a intercessão, fala o seguinte: Osmar, ele quer a intercessão. Aí você já guarda essa frase. Aquilo que passa da minha realidade está na intercessão. Porque é na intercessão que as pessoas são contadas mais de uma vez. Olha como fica fácil. Vamos comigo lá. Quantos tem sarampo, Josmar? Marca texto. Quantos tem sarampo? 527. Quantos tem tuberculose? 251. Quantos não tem nenhuma das doenças? 321. Então vamos somar esses três valores. Então vai, olha só. 527 mais 251 mais 321 vai dar 1099. Mas quem é a minha realidade? Eu tenho quantos prisioneiros, Josmar? Você tem 979. Aí você fala bem assim, menos 979. Aquilo que passa da minha realidade, porque 979 é a sua realidade. Aquilo que passa da sua realidade, que é 120, está na intercessão. Então aqui dentro tem 120 prisioneiros que possuem sarampo e tuberculose. Beleza? Então o grande lance é o seguinte aqui, ó. Faz assim. Quantos tem sarampo? 527. Quantos tem tuberculose? 251. Quanto não tem nenhum dos dois? 321. Somei, Josmar. Mas que é a minha realidade? 979. Então aquilo que passa da minha realidade está na intercessão. 527, 251, 321. Somei. Realidade essa aqui, Josmar, subtrai. Sobraram 120. São aqueles que foram contados a mais. E onde é que estão as pessoas que são contadas a mais? Elas estão na intercessão. Beleza? E assim você evita o quê? Você evita muitas vezes, né, Josmar? Aquele monte de X, aquele bando de Y. Beleza? E vamos para a próxima questão. Questão 6, um pouquinho de probabilidade. Vamos lá. Fala assim. Um levantamento feito com 200 soldados de um quartel, né, apresentou o seguinte resultado. Aí tem aí, né? Homens, mulheres e o total. Fumantes, não fumantes e o total. Aí fala assim, ó. Sorteia-se um soldado ao acaso. A probabilidade dele não ser fumante, sabendo que é mulher, é probabilidade é que, Josmar, é uma fração. Onde eu tenho os meus casos, vamos fazer assim que é melhor? É a divisão entre o que, Josmar? Entre aquilo que serve, fica mais fácil você entender, né? E aquilo que eu tenho. Pronto, acabou a conversa. É melhor. Ah, me fala casos possíveis e favoráveis. Tá certo, mas é melhor, eu só gosto daquilo que eu entendo. Se eu não entender, eu não vou gostar. Então, vamos colocar o seguinte para ficar mais fácil o nosso, né, vocabulário. Josmar, probabilidade é a divisão entre quem? Aquilo que serve para mim sobre aquilo que eu tenho. Acabou a conversa. Beleza? Então, vamos lá comigo. Quem é que serve para mim e quem é que eu tenho? Olha só. Nessa tabelinha aí, nós temos o seguinte. Nós temos homens fumantes, 30. Homens não fumantes, 70. Total de homens, 100. Mulheres fumantes, 10. Mulheres não fumantes, 90. Total de mulheres, 100. Total de fumantes,
borrachinha. Total de fumantes. Aqui, 80. 120, 200, né? Então, olha só. O que ele perguntou pra gente? Perguntou o seguinte, né? Josimar, nós temos o seguinte. A probabilidade de ser não fumante sabendo que é mulher. Ser não fumante sabendo que é mulher. Primeiro passo é você determinar. Quem, Josimar? Você determinar o seu universo. Quem é que eu tenho, né? Às vezes nem tudo que eu tenho, certo? Nem tudo que eu tenho é o que é meu universo. Olha só, a probabilidade, presta um detalhe aqui importante, ó. A probabilidade de ser não fumante. Quantos são não fumantes, Josimar, né? Mas tem um porém, sabendo que é mulher. Muitas vezes a pessoa faz o quê? Ela chega aqui e coloca, o total de soldados, são 200. Aí vai e coloca 200 embaixo. Nananana. Qual o grande problema aqui? A questão é o seguinte, aqui existe, Josimar, um detalhe importantíssimo, né? Detalhe importantíssimo. Que detalhe que é? É o seguinte, nós temos que perceber que, na verdade, existe uma condição, sabendo que é mulher. Eu quero os não fumantes, mas sabendo, Josimar, que é mulher. Então, muitas vezes, não pense que tudo que você tem, né, aquele seu geral, vai vir aqui para baixo, para o seu universo. Não. Muitas vezes existe uma condição. Quais são as palavras, Josimar, que restringe o meu todo? Sabendo, supondo, considerando. Beleza? Então, olha só. Eu quero de você que você perceba o seguinte, né? Perceba o seguinte, que nem tudo que eu tenho, né, é meu universo. Eu quero quem? As pessoas que não são fumantes, mas sabendo que é mulher. Quantas são mulheres, Josimar? Dentre as mulheres, 100 são mulheres. Mas dessas 100, o que serve para mim? Somente as não fumantes. Né? Opa, de baixo ali, né? As não fumantes. Quem são as não fumantes, Josimar? 90. Beleza? Corto o 0 com 0, 9 décimos. Beleza? Digamos o seguinte, quero sortear um livro meu entre os meus alunos, né? Para o concurso da Polícia Militar de Minas Gerais. Sabendo que foi a mulher que ganhou, a probabilidade dela ser mãe é: os homens participam? Não. Sabendo que foi uma mulher. Eu já sei que é mulher. Mulher é tudo que eu tenho. Quem que serve para mim? Somente aquelas que são mãe. Né? Eu quero uma pessoa não fumante, sabendo que é mulher. Então essas palavras, sabendo, supondo, considerando, beleza? Foi preso uma quadrilha. Sabendo que foi, que dentre os suspeitos, sabendo que foi um homem, tinha homens e mulheres naquela quadrilha. Você foi lá, desmontou uma quadrilha, chegou lá e prendeu a galera, todo mundo, sua guarnição, né? Lá em Minas Gerais. Chegou lá, prendeu. Aí o delegado vai fazer uma estatística lá e fala assim, poxa, sabendo que foi o homem, qual a probabilidade dele ser maior de 18 anos? As mulheres participam? Não. Sabendo que o suspeito é um homem, somente os homens. É o que eu tenho. Daquilo que eu tenho, o que serve para mim? Se ele é um homem maior de 18 anos. Beleza? Então, para você, na sua prova,
Não vai cair a regra do E, a regra do O, não vai cair isso. Vai cair um conceito do que é probabilidade. Então, muitas vezes vai acontecer isso aqui, ó. O que, Josimar? A banca querer o que de você? Se você consegue definir quem é o seu universo, aquilo que você tem, e aquilo que serve. Então, prestar atenção em que nem tudo que eu tenho é meu universo. Dentro daquele meu universo só pode servir uma parte. Ou seja, existe uma condição. Tá bom? E quais são os termos mais comuns, Josimar? Sabendo, supondo, considerando. Tá bom? Então presta atenção nesse detalhe importantíssimo, né? Porque, ó, sabendo que é mulher, somente as mulheres. Quais mulheres que servem para mim? As não fumantes. Perfeito? Próxima questão, vamos lá. Uma pessoa faz um determinado serviço em 6 dias. Uma segunda pessoa faz o mesmo serviço em 3 dias. Trabalhando juntas, elas fazem este serviço em, né? Vamos lá. Olha só. A ideia é o seguinte, né? A ideia é o seguinte. Uma pessoa faz sozinha, que serviço? Mas é o mesmo serviço, Josimar, né? É o mesmo serviço. A outra, e ela gasta 6 dias. A outra, segunda pessoa, faz o mesmo serviço, só que 3 dias. E se trabalharem juntas? Farão o serviço em quanto tempo? Olha só, é soma de esforços. Esse tipo de questão aqui é comum demais, beleza? Um policial analisa, digamos assim, um policial militar analisa alguns prontuários, né? Digamos que a pessoa seja da investigação da P2, que é uma seção da Polícia Militar, né? Que é de investigação. Então, digamos que você participa da seção de investigação da Polícia Militar, P2, né? Lá de Minas Gerais. Chegando lá, acontece o seguinte, Osmar. Você foi designado, né, para analisar alguns relatórios, alguns prontuários de alguns suspeitos da cidade lá de Minas Gerais, uma cidade qualquer, não sei, X, né? E você leva ali, digamos, 6 dias para analisar todos aqueles prontuários, aqueles processos ali. Outro policial militar lá, digamos, ele faz a mesma coisa que você fez, só que ele gasta 3 dias. Aí digamos que o chefe da seção, digamos lá um capitão qualquer, né, fala assim, não, é o seguinte, a gente tem que analisar esses processos todos aqui. Digamos que é a mesma quantidade. Aí colocou você e esse outro policial militar para analisar essa mesma quantidade de prontuários, de processos ali. A pergunta é, você sozinho gastou 6 dias. O outro companheiro lá, outro polícia lá, gastou 3 dias. E se vocês trabalharem juntos? Vão gastar quantos dias? Ah, soma de esforços. Então, guarda assim para você, ó. Soma de esforços igual. Para mim e para você, Josimar. Soma de frações. Beleza? Soma de esforços, soma de frações. Beleza? Então, soma de esforços, soma de frações. Mas, Josimar, é a mesma tarefa. Eu sei, irmão. E se é a mesma tarefa, como é que eu vou fazer? Vai fazer o seguinte, se é a mesma tarefa, fala o seguinte, a tarefa é 100%. Chama ela de 1, beleza? E quando se fala em soma de esforços, soma de frações. Mas que fração é essa? É tarefa sobre tempo. Fica legal. Tarefa sobre tempo. Beleza? Peguei uma questão e percebi o quê? Soma de esforços. Se é soma de esforços, é soma de frações. E quem é essa fração? É tarefa sobre tempo. Mas quem é a tarefa, Josimar? A tarefa é a mesma. E se a tarefa é a mesma, chama ela de 1. Então você faz só isso aqui, ó, na tranquilidade. Você pega, ó, tarefa. Chama policial A e policial B. O primeiro policial lá faz a tarefa em 6 dias. O segundo policial faz a mesma tarefa em 3 dias. Vamos somar os esforços desses policiais. Somei os esforços dos dois. Então os dois vão fazer a mesma tarefa em quanto tempo? Beleza? Soma de esforços, soma de frações. Soma de esforços, soma de frações. Beleza? Então vamos lá comigo. 6 e 3, tira o mínimo. 12. 12 por 6, 2. 2 vezes 1, 2. 12 por 3, 4. 4 vezes 1, 4. 1 sobre T.
2 mais 4 é 6. Faz o cruz credo aí, ó. 2 mais 4, 6. 6 vezes T, 6T. 12 vezes 1, 12. O 6 que multiplica passa dividindo. 12 sobre 6, 2 horas. Então, esses dois policiais lá, digamos, né? Do setor de investigação da polícia, da P2, faz o que, Josimar? Vão gastar 2 horas. Um sozinho gasta 6, ou tá em dias, né? Desculpa, né? O tempo tá em dias. Um sozinho gasta 6 dias. O outro gasta 3 dias. Mas os dois juntos trabalhando, né? Capitão, ó, 2 dias já fizemos todo o trabalho aqui. Beleza, soldados? Valeu. Belezinha? Ok, então fique esperto com isso. Tá? Fique esperto. Soma de esforços, soma de frações, comum demais dentro da sua realidade. Correto? Perfeito? Vamos à próxima questão? Aqui, ó, um pouquinho de sistema de medidas, né? Tá no seu edital, sistema legal de medidas. E fica legal de fazer. Fala assim, ó. Uma indústria, né? Uma indústria produz 900 litros de óleo vegetal, beleza? Por dia. Que devem ser embaladas em latas de 30 centímetros cúbicos. Esse 3 aqui, ó, é um expoente, tá? É porque teve um errinho aí. Que esse 3 aqui é um expoente. Então, 30 centímetros cúbicos. Para isso são necessárias quantas latas? Em sistema de medidas é importante você perceber o seguinte, né? Existem duas relações importantíssimas. Quando eu falo litros é a unidade de que, Josmar? De capacidade. E centímetros cúbicos fala sobre o quê? Unidade de que, Josmar? De volume. Beleza? Então, nós estamos falando de capacidade e volume. São dois sistemas de medidas, né? Duas unidades aí. Capacidade, litros, né? Volume aí, metros cúbicos, mas nesse caso está centímetros cúbicos. Beleza. E é importante você perceber o seguinte. Entre volume e capacidade, tem uma relação muito bacana. Por que é volume, Josimar? Volume é espaço ocupado, beleza? Volume é espaço ocupado. Perfeito? Então, assim, eu faço assim para você, ó. Dentro de 1 metro cúbico, né? 1 metro cúbico, nós podemos acomodar ali o que, Josimar? 1000 litros de água, sabia? Ou 1000 litros de óleo, e assim por diante. Então, dentro daquele espaço que é metro cúbico, eu consigo colocar 1000 litros. Mas é importante guardar também que dentro de 1 decímetro cúbico, eu consigo colocar 1 litro. E é bom guardar também que dentro de 1 centímetro cúbico, eu consigo colocar 1 ml, 1 mililitro. Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, né? Nós temos o que, Josmar? Nós temos 900 litros. Então, eu falo o seguinte, ó. Nós temos litros, decilitros, centilitros, mililitros. Nós temos 900 litros. Vou passar para ml. Coloca mais 3 zerinhos. Então, falar 900 litros é o mesmo que falar o quê? 900 mil mililitros, ml. Mas cada lata corresponde o quê? Comporta quantos, Osmar? 30 centímetros cúbicos. Mas se 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml, eu posso falar que 30 centímetros cúbicos é falar 30 ml. Correto? Porque se 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml, 30 centímetros cúbicos corresponde a 30 ml. Então, se eu tenho um total de óleo de 900 mil ml e cada latinha cabe 30 ml, é só fazer uma divisão. Acabou. Tem a mesma unidade agora, não é isso? Então, 900 mil por 30. Corto 0 com 0 para facilitar. 9 por 3 dá 3. E copia mais 1, 2, 3, 4 zerinhos na frente. Josmar, a gente vai ter que usar aí, serão necessárias 30 mil latas. Beleza? 30 mil latas. Perfeito? Bem tranquilo. Vamos lá.
Próxima questãozinha. Um pouquinho também de probabilidade, né? Lançando dois dados, a probabilidade de ocorrer a face com o número 5 em pelo menos um dos dados é. Então, lancei dois dados, né? Tinha que falar que são dados comuns de 6 faces. Se não falar, você considera, né? Então, lançando dois dados, a probabilidade de ocorrer a face com o número 5 em pelo menos um dos dados é. Então, quando for o lançamento de dois dados, gente, fica fácil fazer assim, ó. Dado 1, face 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toda vez que fala, tá lançando dois dados, eu só faço assim. Não tem que pensar nada, vai ter que só olhar, beleza? Você vai só olhar e pronto, ó. Então, aqui eu tenho um dado, beleza? Aqui eu tenho as faces do outro dado. Quantos lançamentos nós podemos ter? Quantas jogadas, quantas, né, possibilidades de jogadas nós podemos ter? Nós podemos ter o seguinte, ó. A jogada 1, 1, jogada 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Quando você terminar de fazer isso, a questão já está pronta. Por quê? Porque é só olhar. Não tem nem que pensar, na verdade. O raciocínio aqui é pouquíssimo. Só a questão de você observar, você já mata a questão. Beleza? Pode demorar o que, Asmar? Demora uns 30 segundos. Demora. Mas a questão fica prontinha. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6. 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6. Pronto. Acontecer pelo menos em uma das faces, né? O número 5. É só olhar para a tabela, não é nada. Vem aqui, ó. 5. Vem aqui, ó. 5. Acabou a questão. O que perguntar, você responde. Então a dica é a seguinte. Josmar, lá a banca da Polícia Militar lá de Minas, vem com negócio de lançamento de dois dados, eu já monto a tabelinha? Isso, já monta a tabela. Porque a pergunta que for feita, você olha para a tabela e matou a questão. Vamos lá, então, ó. Já está prontinha. Lançando dois dados, probabilidade. Embaixo, aquilo que eu tenho, né? O que eu tenho, Josmar? São quantas jogadas no máximo? 6 vezes 6, 36 jogadas. Das 36 jogadas, quantas servem para mim? Ah, aí você olha, quantas servem para mim? Quantas aparece pelo menos o número 5 na face? Aí você conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Morreu a conversa. 11,36 avos. Tá entendendo? Então, se vier com esse negócio de lançamento de dois dados comuns, né? E honestos, tá aí, ó. Puf. Faz a tabelinha que você mata na hora. Questão 10. Um pouquinho também de equação do primeiro grau, né? Fizemos lá um pouquinho de funções do segundo. Então, fazendo uma equaçãozinha do primeiro aqui, né? Do primeiro grau com aplicaçãozinha. Fala assim, ó. Há 19 anos, Patrícia tinha, né? Tinha um quarto da idade que terá daqui a 14 anos. A idade de Patrícia daqui a 25 anos será. Então, olha só. Vamos chamar a idade de Patrícia de I, né? De I. Então, se há 19 anos, há 19 anos atrás. Esse I significa a idade atual dessa mulher, beleza? Então, I, a idade dela há 19 anos, corresponde o que, Josmar? A 1/4 da idade que terá daqui a 14 anos. Hoje, mais 14, beleza? Então, o I representa a idade dessa mulher hoje, beleza? Hoje. Então, há 19 anos atrás, ela vai ter o quê? 1/4 da idade que ela terá daqui a 14 anos. Equação do primeiro grau, só continha agora. I menos 19, passo, né? Forma distributiva aqui, ó. Fica I mais 14 sobre 4. Esse 4 que está dividindo, Josmar, a gente faz o que com esse cara aqui? Aquilo que está dividindo passa para o outro lado o quê? Multiplicando, né? Então vai ser o quê? 4i menos 4 vezes 19, 76, que é igual a quem?
I mais 14. Esse I aqui, ó, do segundo membro, vou passar para o primeiro membro com sinal negativo. 14. O menos 76 vai para o lado de cá, sinal positivo. 4i menos i, 3i. 14 mais 76, 90. 3, tu tá multiplicando. Tu passa pro outro lado o quê? Tu passa dividindo, cara. Então, tu é 90 sobre 3, que é igual a 30. Hoje essa mulher tem 30 anos. Porque aí eu falei o quê? A idade atual. Mas a pergunta é daqui a 25 anos. Então vai ser 30 mais 25. Essa mulher vai ter 55 anos. Letra D. Belezinha? Vamos lá então. Próxima questão também, né? Razão, proporção, né? E divisão, né? Direto ou inversamente proporcional. Belezinha? Questãozinha é boa também pra gente fazer, tá? E tá no seu edital. Então fala o seguinte. 150 candidatos deveriam, para uma prova, 150 candidatos deveriam ser acomodados nas salas A, B, C e D de um colégio, com capacidade, né, para receber 60, 50, 40 e 30 candidatos, respectivamente. A organização decidiu preencher inicialmente todos os lugares da sala menor, que é a sala D, não é isso? Ó? Então é o seguinte, sala A cabe 60, sala B cabe 50, sala D 40, C 40 e a D 30. Então, a de menor capacidade já foi preenchida. Então, sala D você não vai participar mais. Eu já usei 30 candidatos. A organização decidiu preencher inicialmente todos os lugares da sala menor e os candidatos restantes foram repartidos entre as demais salas de forma diretamente proporcional à capacidade de cada uma. O número de lugares não ocupados na sala de maior capacidade foi igual a... Quem tem maior capacidade? A sala A. Eu quero saber então o seguinte. Na sala A, que tem 60 lugares, né? Não vão ser ocupados todos os lugares. Então, quantos lugares ficaram vazios, né? Ficaram não ocupados. Então é o seguinte. Eu tenho 150 candidatos. Beleza? Só que, Josimar, eu vou tirar 30, porque a sala D de menor capacidade foi totalmente preenchida. Sobraram 120 candidatos. Esses 120 candidatos, né, vão ter que ser utilizados nas 3 salas, A, B e C. Então, quando eu somar os candidatos da sala A mais B mais C, tem que dar 120. Beleza? 120. Só que a quantidade que eu vou colocar em A, em B e C são diretamente proporcionais às suas capacidades. Então, Josmar, quando eu tenho uma divisão proporcional, eu monto uma proporção. Então, A, B e C. Eu monto uma proporção que vai ser proporcional à quantidade, né, de lugares, né, que cabem em cada sala. 60, 50 e 40. Uma dica para você é o seguinte, se você puder simplificar, simplifica os de baixo aqui, ó. Corta 0, 0, 0. Beleza? Então, só falar o seguinte, ó. Uma divisão proporcional é isso aqui. Na sala A, eu vou colocar o que lá? Proporcional a 6, então 6 partes. Na sala B, proporcional a 5 partes. E na sala C, 4 partes. A mais B mais C, o A vale 6 partes, o B vale 5 partes e o C vale 4 partes, que é igual a 120. Somando 6 com 5 com 4 dá 15 partes, que é igual a 120. A parte é 120 por 15, que vai dar 8. Então, na sala A, 6 vezes 8, 48. Na sala B, 5 vezes 8, 40.
E na sala C, 4 vezes 8, 32. Mas a pergunta foi em relação a quem, Josimar? A sala A. A sala A, nós colocamos 48 alunos. Lá cabem quantos? 60. Se eu ocupei 48, é porque sobraram quantos lugares? Sobraram 12. E essa é a pergunta. Belezinha? Essa é a pergunta. Ok? Então, assim, beleza? Gente, é o seguinte. Fizemos aqui várias questões, o tempo já deu, né? Nós temos mais algumas questões que eu iria fazer. Eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou estar disponibilizando, né, para vocês o quê? A resolução das demais questões, beleza? Nós conseguimos chegar aqui, na verdade. Deixa eu fazer só mais uma questão aqui que eu acho interessante para vocês. Passou um pouquinho do tempo, mas eu quero fazer uma questão com vocês que é importantíssima. Essa questão aqui, ó, vamos comigo. Essa questão 14 aí. Ela é importantíssima, tá? Porque fala sobre um pouquinho de gráficos, né? E em uma das provas anteriores da Polícia Militar de Minas Gerais, teve uma questão desse modelo. Então é importante perceber isso aqui, ó. Fala bem assim, ó. O gráfico que melhor representa a função, ó, y igual a 2x menos 3 é. Dica para você, Josmar. Nós temos dois coeficientes. O A e o B. Beleza, gente? A e B. A questão é o seguinte, como é que eu sei quem é o A? É o coeficiente angular que se chama. É o que multiplica o x. E o que está sozinho é sempre o B. Então é o seguinte, como é que eu vou saber onde o gráfico, já sabe o seguinte, o expoente aqui do x é 1, então é a função do primeiro grau. Naquela questão que fizemos anteriormente, o expoente era 2, do segundo grau, lá era uma parábola, que é uma reta, né? Então é o seguinte, ó, como é que eu sei onde vai cortar o eixo X? Guarde para você que é importante. Teve uma questão de concurso anterior da Polícia Militar do seu concurso, igual a essa aqui. Então, ó, onde é que eu sei onde vai cortar o X? E onde é que eu sei onde vai cortar o Y? Guarda isso. Onde é que corta o X, Josimar? Onde é que corta o eixo, né, das abscissas? Aonde, Josimar? No X. Aí você fala, onde corta o X é o menos B sobre A. Josimar, onde é que corta o eixo Y? Ah, é o próprio B. Pronto, só substituir. Vamos lá, menos, quem é o B? B é menos 3. Não é isso, ó? O B, ó, o B é menos 3. O sinal pertence ao número, ao coeficiente. Então, menos 3 sobre A. Quem é o A? O A é 2, então vai ficar o quê? 3 meios. Então, onde é que corta o eixo X? Nos 3 meios. Onde é que corta o eixo Y, Josimar? No B. Quem é o B? Menos 3. Então, qual é o gráfico que eu vou ter o X positivo e o Y negativo? O X positivo, ó, 3 meios. O Y negativo, menos 3. Resposta letra A. Belezinha? Então, você vai guardar o que para mim aí? X menos B sobre A, Y é B. Belezinha? Tá ok? As outras questões eu vou estar disponibilizando para vocês, falar com o pessoal aqui da coordenação, para poder estar colocando no site. Beleza, gente? Espero que eu tenha ajudado, tá? Eu também sou militar, só que eu sou do Corpo de Bombeiros de Brasília, certo? Muito legal, gosto de ser militar, você vai gostar também de ser militar, tá ok? A caserna é boa, a corporação é boa, né? Espero que você tenha amigos como eu tenho amigos também, perfeito? Tô torcendo por você, pode contar comigo, perfeito? Pode contar comigo o que você precisar. Estou aqui no Gran Curso, né, no Gran Online, perfeito? As demais questões eu vou falar para a coordenação, que eu vou comentá-las e disponibilizar. O meu e-mail é josmarpadilha@hotmail.com. Eu também estou no Facebook, tá ok? Até o dia da prova, se pintar alguma dúvida, algum questionamento, Josmar, poxa, essa questão aqui eu não estou dando conta de fazer, eu te ajudo, tá ok? Um grande abraço a vocês, né? E boa sorte mesmo para ser um Papa Mike. Abraço a todos e sucesso!